Esta é Schengen, uma pequena cidade no sul de Luxemburgo que possui uma tríplice fronteira com a Alemanha e França, onde nasceu a ideia de um espaço comum europeu. Nela foi assinado o acordo que leva seu nome e que foi responsável pela mudança nas fronteiras internas no continente. Assinado em 14 de junho de 1985 por Alemanha, França, Luxemburgo, Holanda e Bélgica, estabelece uma área de livre circulação de pessoas sem a necessidade de passaporte, marcados pela ausência de fronteiras, hoje composta por 26 países. Deu-se devido à experiência anterior conhecida como Benelux, que já garantia essa mobilidade. O acordo implica em alguns direitos entre os residentes da área e muitos deveres dos Estados-membros, como a garantia do controle de fronteiras com países terceiros, a cooperação com o SIS, Sistema de Informações de Schengen, que unifica as polícias, e a responsabilidade por emitir os vistos Schengen a terceiros. A partir da década de 90, incorporaram o acordo Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Áustria, Suécia e Finlândia. E desde 2007, ingressaram Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Eslovênia, Eslováquia, República Tcheca, Hungria e Malta. Além de Islândia, Noruega, Liechtenstein e Suíça, países esses fora da União Europeia. Uma área de aproximadamente 4.312.100 km², o espaço Schengen reside mais de 400 milhões de pessoas. A supressão das fronteiras internas na União Europeia é o marco do reconhecimento de que todos os cidadãos dos estados participantes pertencem ao mesmo espaço e que partilham de uma identidade comum. O país que deseja fechar as fronteiras deve avisar previamente a Comissão Europeia e os países signatários do acordo. Atualmente, os fatores que influenciam o fechamento ou controle das fronteiras são principalmente os atentados terroristas e as crises de saúde pública, como o surto de ebola e a gripe H1N1. Com a crise dos refugiados e o grande fluxo de imigrantes, alguns países retomaram o controle de fluxo das fronteiras. Cidadãos vindos de países terceiros ao espaço Schengen necessitam de um documento válido de viagem e o visto Schengen, assim como recursos que justifiquem o objetivo da estadia e a garantia de meios necessários para se manter durante a mesma. Nas fronteiras externas, já não há necessidade quanto à documentação tão rigorosa. Nos casos mais extremos, somente uma identificação já é o bastante. Muitos consideram que o espaço Schengen é o sinônimo de União Europeia, o que não é verdade. Essa errônea interpretação se dá pelo fato de que a maioria dos países signatários do acordo são também pertencentes à União Europeia, porém existem particularidades. Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, países que estão fora da União Europeia, porém dentro do espaço Schengen. Ao mesmo tempo que se extinguem as fronteiras internas, os membros exigem a intensificação das externas. É possível relacionar isso com a fábula da globalização de Milton Santos, pois, se o acordo propicia uma liberdade no fluxo de pessoas dentro do bloco, para fora dele, o que ocorre é um aumento da dificuldade de acesso. A ponto dos países signatários criarem a Operação Frontex, que tem por objetivo o policiamento da costa mediterrânea, que vê a imigração ilegal como crime e busca repelir os barcos refugiados de volta para seus países de origens. Porém, ao invés de desestimular a imigração, apenas alterou a rota dos imigrantes que começam a entrar na Europa pelas fronteiras continentais da Albânia e através dos Balcãs, cruzando um caminho montanhoso, frio e desabitado. Deixando de lado o ponto de vista da proteção dos direitos humanos e o princípio de solidariedade, limitando nossa análise às vantagens econômicas da migração, veremos que, no fundo, a Europa precisa desses imigrantes para compor sua força laboral e repor suas bases demográficas, pois seus países têm visto índices cada vez maiores de idosos do que jovens que formam a população economicamente ativa. Além disso, atribui-se um caráter de dívida histórica que os países europeus têm para com os países de outros continentes, de quando a colonização e o imperialismo dominou e subjugou essas populações que hoje clamam por ajuda. A maioria dos refugiados fogem da guerra e da destruição causadas principalmente pelos conflitos entre poder, uma chama que se inflama com a contribuição do extremismo religioso. Enquanto milhares de pessoas abandonam seus países e tentam se afastar da influência perigosa de organizações como o Estado Islâmico, estes promovem atentados terroristas ao redor do mundo, inclusive no coração da Europa. Segundo a United Nations High Commissioner for Refugees,
As 3 nacionalidades mais presentes através das travessias pelo mar Mediterrâneo em 2015 foram os sírios, 49%, afegãos, 21% e iraquianos, 8%. A proporção de refugiados é de 50% homens, 17% mulheres e 25% crianças. Com os refugiados deixando seus respectivos territórios precários e indo em busca de uma vida melhor em outros territórios, que muitas vezes assumem também a característica de precariedade por estarem à margem daquela sociedade, acabam entrando em contato com diversos espaços e até culturas diferentes, o que nos remete ao conceito de multiterritorialidade que vimos no livro de Rogério Hasberg, em que o único indivíduo no local onde se encontra acaba consumindo aspectos culturais de diversos territórios espalhados pelo mundo, que é basicamente o propósito desse acordo. Os ataques terroristas permeiam a história da Europa, enquanto até a década de 90 prevaleciam os fatores intra-europeus e de caráter político, a partir de 2000 começaram os ataques praticados por grupos religiosos, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Mas, como se comporta o espaço Schengen nessas ocasiões extremas? A primeira medida é o controle de saída das fronteiras e seu fechamento para impedir que os criminosos possam fugir das investigações e que possam ir para outros países onde continuariam a praticar atrocidades. Tem-se um pesado esquema de vigilância sobre qualquer um que tenha um comportamento suspeito, que desobedeça o toque de recolher, que pertença a uma certa etnia ou grupo social, etc. Tais métodos policiais têm sido alvo de contestação na comunidade internacional, mas que perdem validade quando os países se valem do discurso de proteção à soberania nacional. Na ocorrência de atos terroristas, as regras do Acordo Schengen permitem o fechamento das fronteiras por 10 dias, visando segurança nacional e policiamento público, podendo ser prorrogado por períodos renováveis de até 20 dias, atingindo um máximo de 2 meses. Caso a ameaça se torne previsível, o controle das fronteiras pode ser renovado por períodos de até 30 dias, atingindo um máximo de 6 meses. O momento atual leva a um possível fim do espaço Schengen. Para a Espanha, por exemplo, a luta contra o terrorismo impõe restabelecimento do controle de fronteiras internas, abolindo o Acordo de Schengen. Que as pessoas que representem risco ou dúvidas sobre uma possível filiação terrorista não utilizem a liberdade de movimento em detrimento de segurança, palavras proferidas pelo ministro do Interior espanhol José Fernando Dias. Marine Le Pen, líder da frente de extrema-direita francesa, defende uma posição ainda mais radical: o fim da imigração legal e ilegal no território. Outro crítico é o primeiro-ministro britânico David Cameron, que ameaça novamente a saída do Reino Unido da União Europeia caso não haja reformas que implicam devolver competências aos Estados-membros, a limitação em matéria de integração europeia e a restrição ao direito dos imigrantes comunitários. De maneira quase consensual, os líderes europeus defendem a redução ou impedimento da imigração, principalmente muçulmana, para o continente. Aqueles que defendem o Schengen exigem controles mais rígidos das fronteiras externas, como o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Porém, frentes em ascensão defendem o desmantelamento da área, a começar pela expulsão de países como a Grécia, que não impede a entrada de milhares de refugiados diariamente. O fim da área Schengen poderia impactar num custo de mais de 110 bilhões de euros na próxima década para os países europeus. As perspectivas de perdas sociais e econômicas com o fim do acordo põem em xeque qualquer decisão tomada de imediato. É importante ressaltar que, com o fim das fronteiras internas, a economia europeia se dinamizou e os gastos estatais foram reduzidos. É, portanto, necessário considerar e aliar as diversidades culturais e políticas. O futuro da Europa e seu plano de unificação consiste nesse diálogo internacional e multilateral. As lideranças que despontam no atual cenário político podem ter papel decisivo num futuro próximo. A partir da perspectiva do trabalho, o grupo entende que o fim do acordo selaria uma diminuição na dinâmica econômica dos países, além de uma redução da mistura entre as culturas. Outro fator, tomado a longo prazo, seria o da inviabilização da estrutura de trabalho, uma vez que a porcentagem da PEA só diminui. Apesar de considerar os danos históricos que o continente europeu impôs aos demais continentes, atualmente, devido à crise econômica global, somente uma ação conjunta dos países seria o suficiente para sanar a crise humanitária dos refugiados.